Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo novamente ao canal TI para Leigos, o canal que visa desmistificar, facilitar, simplificar tudo o que a gente tem dentro da área de TI. Eu sou o Luiz Coelho, sou o host desse canal e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre DLP. Né? DLP é um termo que é muito usado dentro da área de TI, muita gente tem dúvidas sobre o que exatamente ele significa, o que é essa tecnologia, como que essa tecnologia funciona, qual é o conceito, qual é a função, qual é a missão principal dessa tecnologia, e hoje a gente está aqui para justamente falar sobre ela de uma maneira simples, de uma maneira que vocês possam sair daqui sabendo exatamente o que é DLP, como que ele faz e, obviamente, como ele funciona. Sejam muito bem-vindos e vamos nessa. Primeiramente, a ideia de DLP vem de Data Loss Prevention, ou Data Leak Prevention, que significa exatamente a mesma coisa. Um significa prevenção contra vazamento de dados e outro prevenção de perda de dados. A ideia é basicamente a mesma, né? Ou seja, Data Loss Prevention ou Data Leak Prevention, os dois se referem à prevenção contra o vazamento de dados. É sempre aquilo, né? Existe o ditado que a gente sempre fala, é melhor prevenir do que remediar. E a ideia do DLP é justamente isso, é prevenir, é impedir, é garantir que os dados confidenciais de uma empresa não sejam vazados, não sejam retirados de dentro da empresa. Essa é a ideia principal do DLP. Diferentemente de outras soluções do mercado, como, por exemplo, um antivírus, uma criptografia, né, outras soluções de tecnologia, a preocupação do DLP, ela é com o que nós chamamos de um agente interno, ou seja, a preocupação dela é contra o funcionário da empresa. O antivírus, por exemplo, se a gente parar para pensar, a ideia do antivírus, de certa forma, é fazer um DLP, é garantir a prevenção contra vazamento de dados. Só que, no caso do antivírus, a preocupação do antivírus é impedir que alguém que está fora, um cybercriminoso, um atacante, um hacker, invada o nosso ambiente, invada o ambiente da empresa e faça esse vazamento de dados. No caso do DLP, é justamente o contrário. A nossa preocupação é com quem está dentro da empresa. É uma prevenção de dentro para fora. A nossa preocupação são com os funcionários da empresa realizar um vazamento de dados. Infelizmente, isso aqui no Brasil é muito comum. A gente sabe, né? Quem de nós, né, que atire a primeira pedra, que nunca saiu de uma empresa e saiu, de certa forma, levando uma estratégia, levando um cliente, um parceiro, levando alguma coisa em mente para utilizar para uma futura entrevista de emprego, por exemplo, né? Isso, infelizmente, é muito comum no Brasil, né? Essa, digamos assim, roubo de dados, onde eu levo uma base de clientes, eu levo um parceiro, eu levo uma estratégia de mercado e levo para algum concorrente, ou levo para me vangloriar, para me ganhar alguma vantagem, para eu ganhar, obviamente, um outro emprego no futuro, isso é cultural. Isso, infelizmente, é muito comum aqui no Brasil. Inclusive, aqui, né, nós deixamos uma notícia, essa notícia é real, né, onde um funcionário ele vazou dados de um McDonald's, né? Nesse caso, até foi intencional, foi até sem querer, nem é tanto um problema. Na verdade, é um problema, né? Que teve ali o vazamento de dados, teve pessoas que tiveram seus dados expostos publicamente, inclusive esse funcionário foi até demitido por justa causa, mas, né, infelizmente, esse vazamento de dados ele é muito comum, não somente de forma sem querer, mas até mesmo de maneira voluntária, né? Com o funcionário querendo fazer isso. Existem até alguns estudos que dizem que mais de 60% das pessoas aqui no Brasil que são mandadas embora, que são demitidas, elas saem com alguma informação, de certa forma confidencial, para usar numa futura entrevista de emprego. Como é possível realizar um vazamento de dados? Bom, é muito simples a gente pensar nisso, né? Eu posso tirar um dado de dentro da empresa de algumas formas. Por exemplo, eu posso pegar esse arquivo confidencial, um documento, uma base de clientes, imprimir essa base de clientes e levar embora no bolso, né? Eu posso mandar essa base de clientes para o meu e-mail pessoal. Eu posso copiar essa base de clientes ou qualquer outro dado confidencial num pendrive, num HD externo. Eu posso jogar via Skype, via WhatsApp para algum amigo meu que vai me ajudar a fazer esse vazamento. Eu posso subir hoje em dia em sites de compartilhamento, como o eTransfer.com, que hoje é um dos mais famosos aqui no Brasil. Ou seja, existem diversas formas onde sim, eu posso copiar esse dado confidencial que está dentro do ambiente corporativo e retirar esse dado confidencial para um ambiente pessoal, levando este dado confidencial para minha casa. Aqui nessa imagem estão apenas alguns exemplos de como fazer isso, né? Mas existem N formas diferentes
de realizar esse vazamento de dados. Os mais comuns nós falamos, né? Enviar por e-mail, enviar para um Gmail, para um Hotmail da vida, copiar via pendrive, HD externo, imprimir, levar esse arquivo impresso para casa. Então existem algumas formas convencionais onde sim é permitido realizar um vazamento de dados. E aonde entra o DLP? Bom, a ideia do DLP é ser uma tecnologia, um software, um sistema que vai impedir este vazamento de dados. Ou seja, se um funcionário, seja ele mal intencionado, ou até mesmo de maneira acidental, como foi o caso da notícia que nós vimos, se esse funcionário for tirar este arquivo de dentro da empresa, a ideia é que esse software, que essa solução, impeça este vazamento de dados. Ou seja, se esse funcionário, por exemplo, tentar imprimir um arquivo que é confidencial da empresa, a solução vai barrar. Se ele tentar mandar esse arquivo por e-mail, para um Gmail, para um Hotmail da vida, nessa imagem aqui, inclusive, eu estou tentando fazer um vazamento de dados para um Gmail particular. E se eu tentar fazer isso, vocês podem ver a notificação de e-mail bloqueado aqui embaixo. Ou seja, eu não consigo fazer este vazamento de dados e aparece até um pop-up, né, de e-mail bloqueado. Existem soluções, softwares, sistemas de DLP tão complexos que se eu, inclusive, tentar tirar um print da tela, eu não consigo printar. Não consigo imprimir, se eu tentar imprimir vai dar acesso negado, se eu tentar mandar por Skype, WhatsApp, acesso negado, subir no e-transfer da vida, acesso negado, ou seja, a ideia do DLP é ser um sistema, né, um software que impeça literalmente o vazamento de dados. E não somente impeça, mas também monitore este vazamento de dados. Existem muitas empresas, por políticas de segurança, que preferem não bloquear ainda o vazamento de dados. Elas querem simplesmente monitorar, reger, visualizar estes vazamentos de dados. Para, no caso de, por exemplo, uma LGPD bater na sua porta por conta de um vazamento de dados, eles terem a informação. Olha, realmente teve esse vazamento, mas foi esse funcionário aqui, dessa forma que ele fez esse vazamento, porque eu tenho um controle total de todos os dados da minha empresa, eu tenho um controle de todo o fluxo de dados. Então, a ideia do DLP é justamente isso, bloquear, mas não necessariamente bloquear. Tem empresas que preferem só monitorar o vazamento de dados. Dá, inclusive, para fazer os dois, monitorar e bloquear. É o melhor dos mundos. É o mundo ideal você fazer esse controle e esse bloqueio dos vazamentos dos dados confidenciais. Poxa, mas como é que eu defino o que é confidencial? Como é que eu sei o que é confidencial dentro da minha empresa? Existem algumas formas de você fazer essa classificação. Primeiro que você tem que definir, e eu utilizo muito como foco, digamos, 3 tipos de dados. Dados públicos, dados privados e dados privados internamente. O que eu quero dizer com isso? Existem arquivos, existem dados dentro do nosso ambiente, dentro da empresa, que são públicos. Ou seja, não tem problema nenhum se esses dados forem expostos, se esses dados vazarem. Às vezes é até bom que sejam expostos, porque funciona como um marketing para a minha empresa, às vezes até me ajuda. Legal, esses dados são públicos. Existem dados que são privados. Poxa, não, esses dados são estratégia da empresa, é a base de clientes, esses dados não podem ser exportados, não podem ser expostos na internet, porque senão prejudicaria a marca da empresa, eu perderia cliente, perderia negócio, e assim sucessivamente. E existem dados privados internamente, por exemplo, salário dos funcionários. Né? Poxa, um salário do funcionário, o pessoal da RH pode ter acesso, pode se compartilhar esses dados. Mas eu não posso compartilhar dados de salários com o pessoal de TI, com o pessoal do marketing. O pessoal do marketing não tem que saber o salário dos funcionários, são coisas diferentes. Então, existem dados que são privados internamente. Até dentro da empresa tem que haver uma certa privação desses dados. Isso é importante você se destacar. Como é que você faz essa classificação dos dados? Melhor dos mundos, uma conversa simples com o gestor de cada departamento, entendendo qual é o tipo de dados que eles trafegam, que eles fazem, como é que eles ajustam, e fazendo essa prevenção baseado nessa conversa. Ou num segundo cenário, existem soluções de DLP que durante um período você pode monitorar o vazamento de dados ao invés de bloquear. Ou seja, você poderia criar uma estratégia mais ou menos assim. Olha, eu vou deixar durante 2, 3 meses uma solução de DLP que eu adquiri apenas monitorando o vazamento de dados. Dessa forma, eu vou ter uma visão total de tudo que foi vazado durante este período. E aí eu começo a conflitar. Olha, esse tipo de dado poderia ser vazado? Ah, não, beleza, esse dado aqui poderia, esse dado aqui é público, ok. Pô, esse dado aqui ser vazado, esse arquivo já não é legal ser vazado, isso aqui deveria ser privado. Opa, então vamos criar uma regra baseada nisso aqui, né?
E como é que eu crio essa regra? De diversas formas, né? A maioria das soluções de DLP permitem você fazer essa criação de regras de diversas formas. Por exemplo, eu posso classificar, olha, se tiver dados de CPF, CNPJ, RG, cartão de crédito, essas coisas, é confidencial, né? Ou seja, eu posso fazer pelo conteúdo do arquivo. Ou, de repente, vai ter pessoa que vai falar, não, para mim, a minha base de clientes, tudo que sair do meu CRM é confidencial para minha empresa. Ou vai ter empresa que vai falar, tudo que está dentro do meu servidor é confidencial para minha empresa. Então, tem diversas formas de vocês criarem essas regras, criarem essas classificações do que são dados confidenciais para cada uma das empresas, né? Uma pergunta que pode surgir e que muita gente me faz e que é muito importante destacar é, poxa, o monitoramento não gera uma desconfiança no funcionário? O funcionário saber que ele vai ser monitorado não gera uma certa desconfiança? Ou ainda, né, não corre o risco de eu violar a privacidade do funcionário? Será que o funcionário não pode me processar por eu estar monitorando as ações ali dentro da máquina dele? E aí entra alguns pontos que a gente tem que ter noção. Primeiro, normalmente, é claro, depende da empresa, o funcionário trabalha com um ativo da empresa. Ou seja, esse notebook, esse computador, ele é um ativo da empresa. De certa forma, se subentende que ele deve ser utilizado para meios corporativos, né? Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, essas empresas, elas são auditadas por diversas auditorias. Uma delas, a LGPD. A própria LGPD menciona que a empresa deve, é a obrigação da empresa, ter um controle do fluxo de dados, saber se o seu dado está sendo vazado e para onde está sendo vazado. Ou seja, a empresa tem a obrigação de saber o que está acontecendo com seus arquivos. Terceiro, uma solução de DLP ela não é tão intrusiva assim, ao ponto de, por exemplo, eu saber o que o cara está falando com a namorada dele no WhatsApp. Não, a solução de DLP não pega esse tipo de informação. A solução de DLP pega o que é confidencial. Somente o que é confidencial. Ah, eu quero saber se está tendo vazamento de arquivos que tem um CNPJ, CPF. Se ele está falando boa noite, meu amor, não interessa para o DLP, esse tipo de informação não vai aparecer. Então, não se preocupem em ser processados, não se preocupem em ser violados, não se preocupem com isso, porque é direito e é obrigação, inclusive, da empresa realizar essa prevenção de vazamento de dados. Porém, o Brasil é um país, às vezes, um pouco estranho. Então, muitas empresas, muitos clientes que trabalham comigo, têm a ideia de criar um contrato de confidencialidade, né? O que basicamente eles fazem o funcionário assinar? Eles avisam, olha, eu vou, através de uma solução de DLP, monitorar isso, assim, assado, dessa forma aqui, ou seja, eu vou monitorar o vazamento dos dados confidenciais. Para minha empresa, dados confidenciais é esse tipo de dados aqui, você está ciente disso, assina aqui para mim, beleza, eu tenho um contrato assinado falando que o funcionário está ciente de que esses dados estão sendo monitorados. Então, existem empresas, parceiros meus, que preferem se resguardar dessa forma. É um resguardo, é uma opção a mais para você se resguardar contra um possível processo. Não deveria ter, porque a LGPD já fala que você tem obrigação, mas para se resguardar, eu até recomendo, faz um contrato de confidencialidade, obriga o funcionário a assinar, fala que você está monitorando os dados e facilita aí a sua vida e a sua gestão também. Ou seja, resumo da ópera, o que é um DLP? DLP nada mais é do que uma tecnologia, um sistema onde você vai poder monitorar e bloquear o vazamento dos dados confidenciais da empresa, para impedir que alguém que está dentro da empresa, um agente interno, faça esse possível vazamento. E como a gente falou, infelizmente aqui no Brasil isso é muito comum. Então, ter uma solução de DLP hoje em dia aqui no Brasil, até por conta da LGPD e também para proteger os seus dados confidenciais, é uma solução extremamente essencial. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um conteúdo do canal, né, explicando um pouquinho sobre o que é DLP de uma maneira fácil, simples e rápida e objetiva para vocês. Espero que vocês curtam também esse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ajude também a crescermos ali o nosso número, o número desse canal. A ideia é realmente facilitar. Eu tenho um compromisso com a informação de passar as coisas que acontecem dentro da área de TI de uma maneira simples e objetiva. E eu conto com vocês para me ajudarem com isso. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite para vocês e até a próxima.